De um lado da vida deste homem, uma coleção de atitudes erradas. Do outro, as consequências. Aos 10 anos de idade, o meu pai tentou me matar. Ele me pendurou de uma ponte e, com as suas próprias palavras, ele disse: "Seu desgraçado, eu te pus no mundo, eu te tiro." E daí eu pendurado, eu disse para ele: "Olha, pai, o senhor pode me jogar daqui embaixo lá, se eu cair e morrer, tá tudo bem. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu." E essas palavras foi como o inferno todo entrou dentro de mim. Eu fui guardando aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, tudo dentro de mim. E eu sabia que um dia eu ia colocá-la para fora. E até que aquele dia chegou. E aos 11 anos, eu matei a primeira pessoa. Eu ainda era uma criança. Eu fui preso e ali naquele presídio, no centro socioeducativo, ali foi uma escola, uma verdadeira faculdade do crime, porque ali eu pude aprender coisas que eu não sabia. Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu fui fazer foi pôr em prática tudo que eu aprendi ali. Este passou a ser o objetivo de Walisson. Cheio de ódio e frieza, se tornou um matador de aluguel. Uma dessas que eu saí, fui para São Paulo e ali foi, se eu fiz um ali, lá eu fiz vários. E eu fazia coisa que qual eu me envergonho hoje do que eu fazia. A minha mãe, ela pensava que eu era um menino assim, um menino bonzinho, até ela descobrir que eu era um monstro. Até ela descobrir que o meu prazer, a minha profissão era matar. Ela viu uma cena que eu acabei tirando a vida da pessoa na frente dela, ela desesperou, porque ela não esperava isso do filho dela, o que o filho dela se tornou. Eu não me via como uma pessoa, um ser humano, eu me via como um bicho, porque eu não tinha dó nem piedade de ninguém. Eu não sabia o que era amor, quanto mais quem era Deus. O Deus meu era próprio, eu mesmo era o meu Deus. Eu não tinha amor por ninguém. Eu tinha aquela sensação de que eu era o cara que eu nunca ia ser pego, que ninguém ia me pegar. Até que então, num belo dia, eu de trazer armas para uma dessas biqueiras que eu tinha em Minas Gerais. Eu vim com o carro cheio de arma, me denunciaram e aí teve uma perseguição da polícia atrás de mim em alta velocidade. E nessa perseguição eu estava a 140, 150 por hora e trocando tiro. E eu tomei um tiro de .40 na cabeça. Foi onde eu vim capotar o carro e acabei sendo arremessado para fora do veículo. E dei com a minha cabeça numa placa de trânsito. A cena era devastadora. Eles me falaram que eu cheguei lá com a cabeça aberta, todo ensanguentado. Eles fizeram 5 cirurgias na minha cabeça para poder tentar retirar um pedaço de projétil que ficou. Minha cabeça infeccionou, eu perdi 15 a 20% da massa cefálica. E dali, quando eu acordei, para mim é como fosse um dia seguinte. Mas quando eu fui saber, já tinha passado um ano que eu fiquei em coma. Eu me deparei com a situação que eu estava ali para morrer, porque eu estava jogado, não tinha cuidado, ninguém cuidava de mim, enfermeira, médico, ninguém cuidava de mim. Mesmo sem o movimento do meu lado esquerdo, quando eu olhei para o meu lado direito e para a minha perna, eu estava com algema na perna, no braço e com escotas armadas ao meu lado, pois eu já estava preso. E lá no presídio, chegando no presídio, ainda eu precisava de cuidado, porque eu não tinha movimento. E ali, quando eu vi que eu precisava de alguém para me limpar, de alguém para poder limpar a minha fralda, me dar comida na boca, eu vi que eu não era ninguém, que
que eu não era aquela pessoa que eu tanto achava que eu era. E mesmo naquele jeito que eu me encontrado, eu fui levado ao júri, ao tribunal, e fui condenado. E peguei 39 anos de prisão. Cumprindo a longa pena e preso no próprio corpo, a angústia e o desespero tomaram conta de Walisson. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que passou até eu dar cabo da minha própria vida. Porque não fazia mais sentido viver naquela situação. E justamente naquela época que eu pensei em dar cabo da minha própria vida, que eu pensei em me matar, eu conheci o trabalho da igreja lá dentro, o INP. Eu não sabia falar com Deus, mas aquela palavra daquele servo ali falou que Deus podia mudar a situação que eu estava vivendo. Então eu falei, olha, eu não sei se você existe mesmo, eu não sei, eu não tenho acesso a você não, eu sou ruim. E se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não me perdoaria não, porque eu sou ruim. E se você realmente conhece eu mesmo, o que eu tenho de mais valioso, de mais precioso, que eu sempre carreguei comigo, eu te dou, que é a minha palavra. Se você fizer algo por mim, quando eu estiver em cima dessa terra, eu vou te servir. Nem se for arrastando. E naquele dia eu me senti um alívio tão grande. E da medida que eu ia me dando, Deus ia me fortalecendo. E eu queria saber de cumprir a minha palavra que eu empenhei. E lá dentro eu ganhei uma Bíblia e eu lia ela até, punha ela apoiada no meu peito e levantava um pouco e ficava lendo. E quando eu não deitava assim, ficava lendo. Walisson já havia deixado a velha vida para trás. O verdadeiro arrependimento. O tempo passou e recebeu a oportunidade de deixar para trás também as grades. E o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja. Cumpri a minha palavra que eu tinha dado a Deus. Eu cheguei de cadeira de roda, eu fui direto para o altar. E até que então eu ouvi falar do Espírito Santo. Só que eu já tinha paz, só que eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu fui a fundo procurar saber. Então eu parti para cima. Falei, eu quero ter. Comecei a orar de madrugada, levantar de madrugada, sair para fora de casa, na chuva, orando. Meu Deus, eu quero ter o teu Espírito. Eu não aceito ficar na tua casa vazio. E no meio do ano, como agora, veio a fogueira santa. E eu me lancei. Eu me lancei. Por completo, por inteiro. Falei, meu Deus, eu não aceito ficar na tua casa, viver sem o teu Espírito, não. É tudo por tudo. Eu comecei do nada e eu não paro por nada. E eu juntei tudo e eu fui para subir no altar. Eu lembro que eu subi naquele altar de muleta. Coloquei o meu sacrifício ali e eu falei para Deus, olha meu Deus, está aqui. A minha vida. Eu me derramei e fui sincero. Falei, olha meu Deus, está aqui. Ó. Eu não presto, mas eu quero te servir. E foi então que o Espírito Santo veio, me abraçou. E naquele momento eu senti uma paz tão grande. Não foi sentimento não. Foi uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. De toda a vida, um ser tão podre, um ser tão pequeno. Naquele momento eu senti amado. Deus falou para mim, olha, a partir de hoje você não está só. Eu estou contigo, meu filho. Meu filho. Eu falei, obrigado, meu pai. Palavra por palavra. O interior deste, que foi o portador da morte, hoje tem em si o autor da vida. Deus foi transformando a minha vida a cada passo. Eu dava um passo e Deus caminhava comigo. Ele me abençoou com a mulher de Deus. Eu não tive referência de pai. Hoje eu sou um pai. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje minha mãe tem orgulho de mim. O meu pai que queria me matar antes, hoje tem orgulho de mim. Antes eu saía para tirar vidas. Hoje eu saio para levar vidas às pessoas. Humanamente falando, não era nem para eu estar aqui. Porque os médicos falaram que eu ia vegetar,
eu só tenho uma parte da cabeça, eu não mexo, mas eu não me importo com isso, pois eu posso ter a metade da cabeça, mas eu sei que eu me entreguei por inteiro. E até hoje, através da palavra, eu empenhei minha palavra a Deus e Ele até hoje tem cumprido a palavra dele através da minha vida. Deus é especialista em preencher vazios. Desde o princípio da criação, quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus a encheu e, por meio da palavra, a transformou. E assim foi e tem sido na vida de cada um que o procura, com um espaço a preencher. No vazio de Abraão, a troca da vergonha pelo cumprimento da promessa. No vazio de Ana, a troca da amargura de alma pela alegria. No vazio de Raabe, a troca de uma vida perdida por uma vida completa. No vazio de Jó, perdeu tudo, mas quando finalmente conheceu a Deus, ganhou o dobro. No vazio de Gideão, a vergonha e humilhação transformadas em vitória. Na festa de casamento, o vazio das talhas, que Jesus logo encheu e transformou no melhor vinho. No vazio da mulher hemorrágica, sem saúde, sem dinheiro e sem vida, depois totalmente restaurada. Deserto, a expressão do vazio. Mesmo ali, Deus se fez presente. De dia, na coluna de nuvem. À noite, na coluna de fogo. A presença dele tirou o vazio, até mesmo do lugar que é definido pelo vazio. Porque esta é a sua especialidade: preencher, completar, transformar. E quem percebe esse vazio, na alma ou na vida, precisa se apresentar a Ele, se entregar por inteiro, para que Ele faça o que melhor sabe fazer: trocar a vergonha do vazio pelo cumprimento da promessa.